Olá, tudo bem? Quer aprender a fazer uma gola bem simplesinha de tricô circular para gastar aquele restinho de fio que tu tem aí em casa que tu não consegue combinar com outras cores ou então o material dele não combina porque é de acrílico ou de materiais diferentes? Olá, tudo bem? Quer aprender a fazer uma gola bem simplesinha para gastar aquele restinho de fio que tu não vai usar em outro trabalho? Pois é, vou ensinar então essa gola aqui de tricô circular. Antes de começar o passo a passo, eu quero falar uma coisa sobre ela. Eu mostrei ali fazendo a circunferência da cabeça mais 10 centímetros. Se eu fosse fazer ela agora de novo, eu faria só com a circunferência da cabeça. Porque esse tipo de lã que eu usei aqui, esse fio acrílico, ele espicha bastante. E eu acho que ela não ficou bem como eu queria, mais agarradinha no pescoço. Ela ficou um pouco mais folgadinha. Porém, então, quem gosta dela mais folgadinha, faz esse cálculo dos 10% a mais, que vai ficar que nem essa daqui tá pra mim. Eu tô com uma gola alta por baixo, ela se ajusta assim ao pescoço, só que eu queria que ela ficasse um pouquinho mais agarradinha. E eu não pensei nisso na hora que eu montei os pontos. Então, se eu fosse trabalhar ela hoje, fazer ela de novo, eu colocaria somente os pontos para dar certo com a circunferência da cabeça, tá? Só que eu não vou desmanchar ela, eu vou deixar ela desse jeito, porque eu gostei desse tamanho aqui. E se eu fosse diminuir na volta, ela ia ficar maior, e eu não quero maior, eu quero que ela fique bem desse jeito assim. É como se fosse uma golinha mesmo, uma golinha de uma blusa, alguma coisa assim. Ó, deixa eu só mostrar aqui por baixo, ó. Tô com uma blusa de gola V, ela vem aqui assim, tapa até a golinha V. Fica bem quentinho, corresponde bem ao que eu queria para usar dentro de casa, fazer a lida da casa e manter o pescoço quentinho. Ficou muito boa. Gostei muito de trabalhar com tricô circular, foi o primeiro trabalho que eu fiz. E eu espero que vocês gostem. Então, a seguir o passo a passo, um tutorial para vocês. Bom, sobrou um pouco de lã da última gola que eu fiz, e aí eu decidi aproveitar essa lã para fazer uma golinha bem básica, com ponto 2x2 para ficar justinho no pescoço. Daqueles dias que tá friozinho, mas a gente quer uma coisa mais pequena, mais discreta, só para aquecer o pescoço mesmo. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer uma amostra de pontos. Por quê? Para mim saber quantos pontos eu vou botar na agulha. E eu vou tecer com agulha circular, porque assim conforme terminou, né, a lã, eu já paro de fazer, já que a minha ideia é usar o resto dessa lã. Para fazer a amostra de pontos, eu vou colocar 10 pontos na agulha e vou tecer 10 carreiras. E agora eu vou fazer 10 carreiras no ponto meia simples, para ver quantos pontos eu vou colocar para fazer a minha gola. Fiz 10 carreiras em ponto meia, agora eu faço 10 carreiras em ponto tricô. A ideia é que eu fique com o ponto malha, que fique lisinho. Eu só quero saber o tamanho que vai ficar essa amostra de pontos. E aí, depois, o que que eu vou fazer? Eu vou medir a circunferência da minha cabeça, para saber o tamanho que precisa. Ó, terminei o ponto tricô, vou trabalhar agora ponto meia. Vou fazer, então, dessa forma, pelas 10 carreiras, e depois a gente volta a conversar. Aqui com 8 carreiras já deu para ver o tamanho, então agora eu vou pegar uma fita métrica para ver a largura que vai dar. Esses 10 pontos deu 6 centímetros. O que que eu vou fazer agora? Agora eu medi a circunferência da minha cabeça, deu 57 centímetros, tá? Como eu vou fazer um ponto, uma gaitinha dupla na gola, eu só vou aumentar 10% deste tamanho aqui, para mim ver o tamanho para a gola passar por cima da minha cabeça. Então, se aqui deu 57, 10% vai ser 6 centímetros a mais. Então, a gente vai até 63 centímetros, sempre pensando que eu posso aumentar um pouquinho. Então, eu vou montar uma regra de 3. 10 pontos deu 6 centímetros. 63 centímetros vai dar quantos pontos? Para facilitar a conta e dar redondo, eu vou pensar em múltiplos de 6 para deixar aqui. Também aumento para mais, então eu vou colocar
66 centímetros. Vou multiplicar cruzado, eu fico com 6x igual a 660, porque eu multipliquei 6 vezes o x, o 10 vezes 66. Agora, o que eu faço? Esse 6 que está multiplicando vem para o outro lado dividindo. Isso quer dizer que eu vou colocar 110 pontos para fazer essa gola. Aqui, ó, se eu tivesse usado os 63 que deu antes, ali com o meu aumento, seria 105 pontos. Então, os pontos que eu vou precisar são entre 110 e 105. Mas o que eu tenho que pensar aqui também? Eu preciso de múltiplo de 4, porque eu vou ter aquela gaitinha 2 por 2. Então, ela precisa ser múltipla de 4. Como que eu vou fazer isso aqui, então? Eu vou pensar se esse aqui vai dar múltiplo de 4, ó. Vou pegar aqui, vai dar 2, sobra 3, né? Porque 2 vezes 4, 8. 11 menos 8, 3. Baixei aqui. E aí, aqui vai dar 7. Então, vai sobrar 2 pontos. O que quer dizer? Que eu vou precisar de 108 pontos para dar certinho a gaitinha 2 por 2. Porque se eu colocar 110, não vai encaixar. Eu preciso ter múltiplos de 4. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou desmanchar essa minha amostrinha aqui e vou colocar 108 pontos na agulha. Mas prestando atenção numa coisa, como eu vou trabalhar com tricô circular, na metade disso aqui, ou seja, no 54, eu vou colocar um marcador. E aí, a gente volta aqui para conversar. Coloquei 54 pontos na agulha, agora eu vou colocar um marcador, tá? Porque aí sim fica mais fácil depois, quando eu precisar separar para fazer o laço mágico. Agora, eu continuo até colocar os 108 pontos. Terminei de colocar os pontos, eu sempre dou um nozinho aqui no começo do trabalho, porque facilita, tá? Então, dá um nozinho, quiser dar 2 pode dar, mas eu vou dar um só. Agora, aqui, onde eu coloquei o marcador, que é bem na metade do número dos pontos, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o trabalho. Então, aqui, eu vou puxar o cabo, para mim conseguir dividir o trabalho, ó. Então, eu vou puxando. E aí, eu fico assim, ó, com o laço aqui no meio e aqui os pontos que eu vou começar a trabalhar e aqui aqueles últimos que eu coloquei. Para mim poder trabalhar, agora eu vou tirar esses pontos dessa agulha aqui. Então, eu puxo eles pra cá e coloco no cabo. E aí, coloquei ele no cabo. Aqui eu tenho que cuidar para não torcer o trabalho, ó. Então, a parte de baixo vem, passa pra cá e vem aqui assim. E aí, agora eu vou continuar trabalhando aqui, ó. Pego o fiozinho, que vai ser do primeiro ponto que eu vou fazer aqui. Então, aqui, ó, deixei aqui pertinho, seguro aqui o fio e pego o primeiro ponto aqui, ó, para fechar o círculo do trabalho. Então, fiz o primeiro ponto em ponto meia, o segundo ponto em ponto meia, e agora eu vou seguir trabalhando o ponto que eu vou fazer da gola. O terceiro ponto é tricô, o quarto ponto é tricô, o quinto ponto é meia, e agora eu vou indo assim, 2 meias e 2 tricô até o final do cabo. Cheguei aqui no final dessa primeira parte, ó, fiz 2 tricô, agora eu faço 2 meias. Eu preciso marcar o começo do trabalho, então eu pego o meu marcador que eu tinha colocado antes, na metade, eu vou vir aqui aonde é o começo, aonde ficou esse cabo maior e coloco aqui. É só para mim saber, para ficar o mesmo número de carreiras tudo direitinho. O que eu faço agora? Eu puxo essa outra parte lá para outra agulha, tá? E aí, eu vou colocar aqui nesta outra agulha. Ó, coloquei o que eu vou trabalhar aqui na outra agulha. O que eu já trabalhei nessa daqui, eu vou pegar e vou tirar.
Passei pro cabo, que nem antes. E agora, eu vou continuar trabalhando aqui. Eu fiz por último 2 pontos meia, começo agora aqui com 2 pontos tricô. E assim a gente vai fazendo toda a volta, sempre do mesmo jeito. Assim que eu trabalho tudo que tá numa agulha, eu levo para outra e assim a gente vai indo, tá? Durante toda a gola. Nesse meu caso, até eu terminar a minha lã, já que eu tô querendo aproveitar um restinho de lã que eu tinha aqui. Dá para fazer esse mesmo esquema todo e fazer com ela reta, usando agulhas reta, coloca os mesmos 108 pontos na agulha e depois costura. Então, são dois jeitos diferentes que dá para fazer. Deixa eu só mostrar mais uma vez como é que é essa troca das agulhas. Cheguei aqui no final fazendo 2 pontos tricô. Ó, passei, tirei tudo que tava nessa agulha. O que que eu vou fazer agora, tá? Deixo isso aqui em espera. Pego o que tá aqui antes desse lacinho e vou levar para essa agulha que eu acabei de esvaziar ela, que eu tirei tudo que tinha nela. Olha quem veio junto, meu marcador que marca o começo. Vou tirar ele daqui e aí eu vou subir esses pontos para essa agulha aqui. Eu puxo melhor com essa mão de cá. Subi os pontos para cá. Como eu preciso dessa agulha para trabalhar, eu vou esvaziar ela. Então, eu puxo e vou poder trabalhar aqui. Como aqui, ó, os dois últimos pontos que eu fiz foram ponto tricô, o primeiro ponto que eu vou fazer aqui vai ser o ponto meia. Então, 1 ponto meia, 2 ponto meia, 1 ponto tricô, 2 ponto tricô. 1 ponto meia, 2 ponto meia, 1 ponto tricô, 2 ponto tricô. Vou assim até terminar tudo que tá nessa agulha e faço todo o processo de novo. Agora, eu vou trabalhar até eu chegar perto de terminar o meu novelo e volto para mostrar depois como é que eu vou fazer o acabamento. Fiz até praticamente e toda a lã. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar os pontos. Eu cheguei no começo do trabalho, porque olha aqui, ó, a minha pontinha tá aqui do começo, então aqui é quando deu a volta completa. E agora eu vou tirar os pontos. Os pontos eu tiro da maneira mais simples possível, tá? Então, eu pego, faço o primeiro ponto, coloco ele de volta. Tiro 2 juntos. Boto o ponto que sobra de volta. Tiro 2 juntos. E assim, eu vou indo até o final do carreiro. Sempre tirando 2 juntos, coloca um de volta. Tirei 2 juntos, coloca um de volta. 2 juntos, coloca um de volta. Ó, já vai formando aqui a golinha. Vou tirar todos os pontos e volto pra mostrar. Ó, a primeira parte aqui, ó, tô com 2 pontinhos. Eu já vou puxar o resto aqui pra agulha, porque fica mais fácil. Eu, pelo menos, acho, tá? Então, ó, puxei o resto já pra cá. Já vou subindo aqui na agulha, porque como eu tô tirando, eu já vou emendar direto. Eu não preciso ficar transferindo de uma agulha pra outra. Então, aqui, ó, tinha 2 pontinhos que estavam na outra agulha. Aqui se passaram uns pontos. Jeito aqui. Ó, e vou continuar tirando sempre do mesmo jeito. 2 pontos juntos, volto pra agulha, 2 pontos juntos, volto pra agulha, depois eu venho mostrar como fica. Ó, 2 pontinhos por último, faço junto, volto, puxo esse aqui, e agora, como é o final aqui da lã, eu só faço assim o acabamentinho, tá? Agora, eu vou pegar e vou esconder ele com uma agulha de crochê.
Mas ficou assim, ó, uma golinha simplesinha, só para aquecer o pescoço nesses dias mais frios, para usar em casa, porque em casa eu não gosto de usar cachecol ou uma gola muito grossa para fazer comida, coisa assim, então eu queria uma mais estreitinha. E assim eu já aproveitei um resto de lã que sobrou, que não dava para fazer uma touca, não dava para fazer nada com esse tanto que sobrou. E assim eu fiz uma golinha, bem simplesinha, uma gola circular, completamente sem costura. Então, se você gostou desse passo a passo, deixe aqui nos comentários o que você achou, se você vai fazer ou não vai fazer. E também compartilha, divulga, vamos fazer o canal crescer. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!